E aí, taverneiros, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que vos fala Vinícius Lima. Estamos reunidos com mais um podcast A Taverna. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência. Gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, isso ajuda bastante no crescimento e no engajamento do nosso projeto, como também deixe um like aqui, no botão abaixo, deixe o like, que isso ajuda também e o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. Deixe um comentário também, dê o seu feedback se você gostou, se você não gostou. Isso ajuda também para que o conteúdo se torne relevante para o YouTube. Pessoal, o nosso episódio de hoje tratará sobre um tema muito bom de se conversar, que é o empreendedorismo. E para isso, temos aqui duas figuraças para falar sobre isso. O meu colega e co-host da bancada aqui, que é o Marques Brito Lima, mais conhecido como Marques da Direita. Ele está aqui conosco para falar sobre empreendedorismo. Boa tarde, Marques, como é que você está? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a você que está acompanhando aí assiduamente o canal da Taverna Oficial aí pelo YouTube. E estamos aqui para esse bate-papo mais uma vez e agradecer pelo convite. Excelente, Marcos. O nosso convidado de hoje, estou aqui com a pesquinha, é o Luiz Bonfim. Ele é bacharel em administração, foi professor em geografia e história no sul da Bahia e está fazendo uma especialização em gestão comercial e vendas. Luiz, boa tarde, meu querido. Como é que você está? Eu estou bem. Obrigado pelo convite, Vinícius, Marcos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre empreendedorismo no Brasil, né? Não é fácil, não. Ser empreendedor no Brasil não é fácil. E você que nos acompanha, fica atento, tem muita coisa interessante, né, Vinícius? Com certeza, Luiz. Vamos começar nosso bate-papo. Vou direcionar a pergunta para o nosso querido Marques da Direita e depois o Luiz que fazer o complemento. Essa questão empreendedora, a gente está conversando em off aqui que o empreendedor, principalmente o empreendedor brasileiro, ele é um herói, né? A quantidade de adversidades, de obstáculos que ele enfrenta todos os dias não é fácil. E mesmo assim, o brasileiro tem essa alma empreendedora, esse espírito empreendedor. Eu gostaria, Marcos, que você deixasse uma consideração sobre esse quesito. Você como empreendedor também, como é que é ser empreendedor no Brasil? Olha só, desde muito cedo, eu acredito que isso já esteja na nossa genética, né? Já é um foro íntimo dos brasileiros, desde criança, sonhar com o termo empresário. Acredito que toda criança um dia pensou assim, quando eu crescer eu quero ser um empresário. Até um nome forte, uma expressão bonita, né? Ser empresário. Com certeza. Eu acho que sempre foi o sonho de toda criança, independentemente, da época que ela nasceu, década de 40, 80, 90. E empreender no Brasil realmente não é uma tarefa fácil nem para amadores, né? Aqui verdadeiramente é um país que a gente tem inúmeras possibilidades quando o assunto é empreender, mas também na mesma proporção vem as dificuldades. Eu saí do processo seletista, né? Deixei de trabalhar no regime CLT em 2019 e ali no final do ano, mais ou menos novembro, eu comecei meu primeiro empreendimento, né? E arrisquei abrir meu CNPJ na categoria MEI, até então, para ver se realmente era aquilo que eu queria, né? E começar ali a enfrentar os desafios do empreendedorismo. E eu vi um nicho, enxerguei uma possibilidade de crescimento em um nicho que até então estava em evidência, crescimento no Brasil, e que até então eu percebia que não havia tanta concorrência. Eu abri uma distribuidora de cosmético que dava toda a assistência e fornecia produtos para salões de beleza apenas para o nicho masculino, porque os homens começaram a ficar vaidosos, né? E eu enxerguei nisso uma possibilidade de investimento e deu certo. Quando chegou no ano seguinte, 2020, consegui prosperar dentro desse nicho que eu havia escolhido e, paralelo a isso, veio a pandemia, né? Quando chegou em março de 2020, eu já estava com uma boa estrutura, eu já estava fornecendo para toda a região sul da Bahia, dentro desse meu nicho, e veio a pandemia. Quando chegou em março, a pandemia começou a tomar aquele início crescente. Infelizmente, aqui na Bahia, eu me deparei com a política do lockdown.
esse para mim foi um dos piores desafios. Empreender já não é fácil, e você se deparar com uma situação como essa, e sem a mão amiga do governo, a coisa tende a ficar muito pior. E o lockdown, ele veio com uma ideia preventiva, né, para conter a viralização da Covid-19, e os salões de beleza estavam ali dentre os estabelecimentos que deveriam fechar por conta da aglomeração, né? Houve uma redução maciça de pedidos de clientes, né, que eu tinha na época, e aí eu comecei a sofrer a queda, né, da recurso, a renda da empresa começou a ir lá para baixo. E foi um período que eu tive que me reinventar, né? E quando chegou o final de 2020, que a pandemia já estava no seu auge, o governo federal veio com aquela proposta do auxílio emergencial, né, para ajudar a população e tal. E aí, nesse período, eu tive um start para trocar de nicho, né? Dei baixa no antigo CNPJ e voltei para uma área que eu já dominava, que era a área de marketing digital, web design, e abri uma nova empresa, um novo CNPJ dentro dessa área e passei a trabalhar com isso, né? Eu já dominava isso desde meus 14 anos, eu sempre fui autodidata, curioso nessa área de tecnologia, de linguagem de programação. Minha primeira linguagem de programação que eu consegui dominar aos 14 anos foi o HTML, naquela época, criação de sites, linguagem web. E com o decorrer do tempo eu me profissionalizei nessa área. E quando eu me vi apertado, né, coagido economicamente na minha área de distribuição de cosmético, eu automaticamente migrei para uma área que eu já dominava e investi. E também veio a calhar porque, nesse período, os empreendedores, os autônomos e as empresas começaram a se readaptar com o home office. E o marketing, nesse período, começou a ter evidência, né? As pessoas procuraram muito a consultoria na área de marketing, na área de readaptação a esse cenário, e veio a calhar muito bem. Lembro como hoje me juntei a um amigo que já prestava consultoria a empresas, e ali caminhamos juntos, né? Ele na área de consultoria, eu na área do marketing, e todas as empresas, clientes que nós cooptávamos, sempre levávamos ali as duas propostas, né? Aquele chamado produto agregado, o valor agregado. Dava ao cliente essas duas possibilidades, esses dois produtos, a consultoria junto com o marketing ali para a empresa, e na época nós crescemos muito, tanto que nós tivemos clientes em Rio de Janeiro, São Paulo, eu tive clientes em vários outros estados. Brasileiro foi uma coisa que deu certo para mim, porque não dependia de um nicho local, né? Eu não precisei necessariamente ficar preso ali à localidade, à região, né? Não era um empreendedorismo local. Então isso me facilitou muito essa abertura a alcançar clientes em todo o Brasil. E graças a Deus prosperamos até 2020. É tanto que o negócio deu tão certo que eu migrei de categoria, né? O faturamento foi aumentando. Quando chegou 2022, o regime da minha empresa já era LTDA, né? A gente já estava com faturamento altíssimo. E nesse período, eu tive um start. Comecei a fortalecer outros autônomos e empreendedores da mesma área. Porque eu entendo o seguinte, que se você tem uma ideia muito boa, se você tem a facilidade da prosperidade nas suas mãos, não há nada melhor do que você permitir que outras pessoas também tenham acesso a isso, ao conhecimento, a prosperar, a fortalecer outras pessoas do mesmo nicho que você trabalha no mercado, né? Seus parceiros. Eu não olho, Vinícius, as outras empresas do meu setor como concorrentes. Eu olho como parceiros de um grande negócio, né? Eu acredito que no momento de crise devemos deixar de lado algumas diferenças e fortalecer. E nesse período de prosperidade eu comecei a contratar pessoas autônomas, pessoas que eram MEIs, pequenas empresas que também trabalhavam com aquilo que eu trabalhava, e comecei ali a dividir o trabalho, fazer indicação de clientes, né?
e fortalecer outras pessoas, até porque a Covid-19 foi uma pandemia mundial e afetou muitos empreendedores. Então, minha, vamos dizer assim, a minha primeira iniciativa, quando eu me deparei com a prosperidade nesse período, foi de fortalecer outros que estavam passando por situações complicadas dentro da minha área, no que eu pude ajudar. E quando chegou o final de 2022, nas eleições gerais, presidenciais, enfim, tivemos a perda, né, do nosso presidente Bolsonaro, e o Lula venceu as eleições do segundo turno. Quando chegou em novembro daquele ano, foi como uma bomba para a gente, acho que em vários setores, porque as perdas que eu não sofri na pandemia, eu estaria a sofrer agora no final de 2022, início de 2023. Eu fechei 2022 com 1.100 clientes, todo o Brasil, e esses clientes eram PJs, né? Pessoa jurídica. Quando cheguei no final do primeiro trimestre de 2023, os primeiros 100 anos do governo Lula, eu já tinha perdido 90% desses clientes. 6 meses, né? 6 meses. 6 meses, isso. Perdi 90% da clientela. E quando eu falo perdi, não é no sentido que o meu cliente foi para o concorrente, porque isso não é perca. Isso é a movimentação comum do mercado. Quando um cliente seu vai para um concorrente ou um cliente do seu concorrente vem para você, o mercado continua aquecido, os empregos continuam sendo mantidos, a moeda continua circulando. Quando eu falo perdi, foi porque este número de clientes baixaram as portas. Muitos clientes entraram em falência, outros fecharam seus negócios e foram embora do Brasil. E tive clientes que foram embora para a Itália, Portugal, Canadá. Tem um cliente que até hoje me convida para ir também embora. Eu falei, vem para cá, aqui o mercado é aquecido, aqui você vai se dar bem. Mas eu ainda não vejo por aí. Eu acredito ainda no meu país e eu acredito que eu posso ainda contribuir para mudar significativamente a nossa história nesse sentido. E eu afirmo categoricamente que o que eu não sofri na pandemia, no sentido de empreender, né, os desafios, eu sofri em 2023, no primeiro ano desse governo, e acredito que outros empreendedores tenham sofrendo até aqui. E muitos dos meus clientes viram, ou já estavam vendo, a situação que o Brasil viria a se encontrar depois, e começaram a migrar, né? Houve esse êxodo, infelizmente, de muitos empreendedores do Brasil, muitos empreendedores tirou recurso do Brasil para fora, para outros países, e eu sofri esse impacto. E tive que me reinventar, e eu acredito que muitos, né, tiveram que se reinventar nesse período, e estamos ainda sentindo impactos dessa má administração, infelizmente. Eu acredito que não somente eu, outros empreendedores também devem estar passando por um processo de reinvenção constantemente, né? Porque quando olhamos a pandemia, o Brasil tinha tudo para afundar, com aquela história, olha, vamos primeiro cuidar da pandemia, vamos conter a Covid, a economia a gente vê depois. Existia essa política, né? E o Bolsonaro ele foi bem incisivo e contrário a isso. E eu tiro aqui o chapéu para ele. Eu acredito que economia, saúde pública, educação vai sempre caminhar de mãos dadas. E você tem que saber, né, administrar tudo isso. Exatamente. Quando veio 2023, a gente já está fora do período pandêmico. Era o momento que o Brasil deveria ascender economicamente, né? Deveria prosperar, deveria respirar. E a gente não está vendo essa respiração, não está vendo essa ascensão. A gente está vendo um Brasil caminhando com números inferiores ao da pandemia. A gente vai entrar nesse detalhe mais à frente, mas esse aqui é o pequeno resumo da minha história como empreendedor. Muito interessante, Marcos. E outro ponto, né, Luiz, eu quero chamar você para o bate-papo, mas o que o Marcos está falando aí, olha que o segmento dele é de tecnologia, sim, que teoricamente o segmento de tecnologia é um segmento menos impactado, tanto pela pandemia, quanto também o pós-pandemia, né? É um segmento que se fortaleceu muito, mas eu mesmo que trato com o comércio, né, administro um pequeno negócio, converso com muitos comerciantes, eu posso dizer categoricamente que a situação econômica do país não é nada positiva.
né? E essa questão da resiliência do empreendedor, ele mais do que nunca está sendo botado à prova, porque tem que se reinventar, ele tem que buscar adequar sua operação, Exatamente. ele tem que reduzir custo com o funcionário, ele tem que aumentar o ticket médio ali do seu cliente, ou seja, agora é que ele tem que começar mesmo a colocar todas essas cartas na manga, né? Eu estava conversando com um amigo que ele é dono de padaria, ele tem uma mercearia, ele tinha 30 colaboradores entre 2021 e 2022. Ele teve que fazer um ajuste operacional no negócio dele, que ele está com 18 funcionários, 18 colaboradores. A gente está falando um intervalo de 12 meses. Ou seja, ele fez um corte gigantesco na sua estrutura. E assim, a gente vai conversando com muitos outros empresários, a gente vai percebendo que isso é uma realidade. Eu trouxe no jornal hoje, Luiz, que no Brasil teve aumento de mais de 400%, mas em números absolutos foram mais de 1.000 pedidos de recuperação judicial, só no primeiro semestre. Então isso demonstra como está a economia do país. Luiz, como é que você vê tudo isso? Você como empreendedor, você como professor, como bacharel em administração, como é que você está vendo a situação econômica, a situação das oportunidades no nosso Brasil? Vinícius e Max, e você que está nos acompanhando, não é fácil. Vamos falar da realidade, nossa realidade de conquista, né? Vinícius, você é do setor de comércio. Quem circula no centro de conquista consegue enxergar uma realidade. A quantidade de lojas fechadas, de imóveis com aluga-se. Não sei se vocês têm percebido isso. Esse trecho aqui nosso, aqui em Rio Bahia, que é do meu segmento automotivo, tem uma quantidade enorme de lojas também. Aluga-se. Então o reflexo está aí. Não dá para esconder. Eu não consigo imaginar como maquiar isso aí, né? Como é que esses números estão sendo maquiados se a gente consegue ver na prática. Exato. Empreender, a gente estava até conversando em off, empreender não é fácil. Não é fácil no nosso país. A gente tem um espírito de empreendedor, né? O brasileiro já tem esse espírito de empreendedor. A pandemia deixou isso muito claro, né? Só que a gente não vamos dizer assim, educado para empreender. Verdade. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre a questão dos cursos técnicos, profissionalizantes, essa questão. Então, a gente não é educado para empreender, a gente é educado para trabalhar para os outros. Não estou aqui condenando nem demonizando a CLT, tá? Você que está acompanhando aí, não estou demonizando a CLT, até porque até dia 1º eu era CLT. Então, assim, e aí pintou o start, pintou uma oportunidade, surgiu uma oportunidade maravilhosa, eu falei assim, esse é o momento. Com 50 anos eu falei, esse é o momento. Me senti mais capacitado, me senti mais preparado, só que adquiri essa base no decorrer do dia a dia, do que a gente vem, das empresas que eu passei, de onde eu fui preparado, de onde eu fui treinado, a busca por conhecimento. E aí entra o que Max falou, você que está acompanhando, se você prestou atenção, ele deixou bem claro o seguinte: eu investi naquilo que eu conhecia, no nicho que é meu. A gente estava conversando em off com o Vinícius falou assim, eu e minha esposa empreendemos um negócio que a gente não conhecia. E eu conversei com ela, bom, esse segmento aqui você vai ter que se reinventar, né, Vinícius? Você vai ter que aprender. Então, qual é dois grandes problemas do empreendedor brasileiro? 1, qualificação. 2, ele não quer buscar, na sua grande maioria, não quer buscar conhecimento. E aí entra o terceiro, né, que esse é talvez o maior grande problema, a carga tributária. Mata. Né, a gente estava falando sobre isso. A carga tributária, eu não vou entrar nessa questão, falar em detalhes, eu não sou especialista em questão tributária, né, fica aqui a deixa para você convidar um contador que vai falar mais sobre isso, mas a carga tributária pesa. Eu estou empreendendo agora, acabei de abrir um negócio, tá, no setor automotivo, e eu sei bem o custo disso aí, né? Você que está acompanhando, você que é empresário que está nos acompanhando, sabe o que eu estou falando, né? Max, Vinícius também é empreendedor, sabe o que nós estamos comentando aqui. Então, não é fácil empreender no Brasil. A gente viu uma realidade na nossa cara aqui, nua e crua, em Vitória da Conquista. Então, sim, não é para amador, não, né? Tem que se preparar muito. E aí a gente tem N problemas, né? A nossa economia não está legal. Eu não sei como é que a imprensa e as grandes, né, a grande imprensa consegue maquiar os números. Eu não consigo entender, porque na realidade a gente não vê, não vê a circulação de capital, sumiu, o dinheiro parou de circular. Então, a gente vai
Tem muita coisa para a gente conversar aí, né, Vinícius? Sim. Marcos. Então, vou deixar aí. Essa questão que você falou, Luiz, achei muito interessante, que é uma característica que eu falo que todo empreendedor ele tem que ter, porque senão ele não sobrevive, que é justamente a resiliência. Porque o mercado ele é cíclico e às vezes por fatores externos, fatores internos, existem momentos de baixa. E é nesses momentos que geralmente os frágeis eles fecham as portas. Porque não é fácil. Porque quando você está falando de uma empresa e você agora deixa de CLT e está vendo como é que Marcos também sabe muito bem disso, o empresário ele tem que ser multifacetário, porque ele tem que saber gerir pessoas, questão financeira, questão fiscal, que é a parte contábil, a parte legal do negócio, a parte logística, se você mexe com produto físico, tem toda a questão do custos, ou seja, é um universo, uma empresa é um universo gigantesco com áreas de conhecimento que não são interligadas, digamos assim. Sim. Você mexer com pessoas é uma coisa, você lidar com a questão logística é outra coisa, é outro cálculo, é outra forma, é outra abordagem. Né? Então, eu digo muito que a empresa é o mundo, independente do porte dela, é um mundo. Então, se você não saber se adequar e entender que você vai ter momentos momentos ruins mesmo, né? Que você fecha as portas. Sim. E é isso que acontece na maioria das empresas. Né? Dado terrível aí, na metade das empresas com 2 anos ela fecha as portas. Isso demonstra o tamanho do problema que é empreender no nosso Brasil. Concordo muito bem com o Luiz, muito por conta da falta de conhecimento. E também só o terceiro motivo que você trouxe, a questão tributária, talvez seja uma das maiores dores hoje de qualquer empresário empreendedor. Max, vamos falar um pouquinho dessa questão do jovem? A gente sabe que um país que ele não cresce, ele definha. Sim. E assim é a mesma lógica com a empresa. E até o próprio ser humano. Se você não está em crescimento perpétuo, você está definhando, você está perdendo. E a gente sabe que os jovens é o grande futuro, é onde está esse crescimento. Infelizmente, a gente percebe um movimento nos jovens brasileiros, né, que na sua grande maioria não estão se capacitando, estão viciados em redes sociais, não estão buscando de fato o sacrifício. Porque trabalhar, muitas vezes, gente, você sabe disso, o trabalho não é sempre que é prazeroso, não. A gente faz porque tem que ser feito. E o jovem é o tipo de coisa que o jovem hoje quer fugir, né? E não quer saber de se sacrificar. Max, conta um pouquinho para a gente a sua visão sobre essa questão do jovem e a capacitação dos jovens aqui no nosso Brasil. Eu sou noventista, né? Nasci na década de 90. Na minha adolescência, eu acredito que o Luiz vai até poder enriquecer o que eu vou falar agora. Você chamou o Luiz de velho? Chamou. Chamou. Olha, a gente tinha uma dificuldade, Vinícius, com conhecimento. Era um período de escassez de cursos. Então, eu venho de uma família autodidata. Por exemplo, meu tio ele só teve a oportunidade de estudar até a 5ª série, mas quando chegou na década de 90, quando a Embrapa trouxe para o Brasil tecnologia na área de genética animal, ele estudou com afinco, fez todos os cursos que estavam à disposição dele e ele tinha a habilidade e tem de aprender na prática. Então hoje ele na área de genética, na área embrionária, ele é um profissional de mão cheia, mais do que até um jovem que hoje sai da faculdade formado como geneticista. Só para você entender o que estou falando, ele sabe manipular geneticamente animais, ele trabalha com gado bovino e ele estuda a genética da vaca ali, que vai ser a progenitora do animal, e o touro, e ele consegue de forma embrionária pegar o embrião daquele touro, o óvulo daquela vaca e a partir dali fazer uma fecundação artificial e nascer um híbrido com características totalmente diferentes. Ou melhor, ressaltando as principais características maternas e paternas. Os animais que ele trabalhou dessa forma, na Expo GQ da década de 90, durante anos consecutivos venceram com medalhas e troféus. Só para você ter noção. E é um cara simples. Então, minha família sempre teve esse desenvolvimento autodidata no sangue, né, na genética. E
minha infância, minha adolescência, eu sempre procurei também conhecimento, estudar. Naquela época era muito escasso você encontrar cursos. Hoje os jovens encontram curso online, curso no YouTube, várias plataformas que ele pode se profissionalizar, né? Não depender apenas do ensino fundamental, do ensino médio. E você vê uma juventude perdida. É a geração TikTok, que só fica vendo bestialidades, só fica se alimentando de bestialidades. Você não vê jovens com conteúdo, você senta para conversar, não vê nada de proveitoso na área de conhecimento. E na minha época a gente fazia isso aqui, esforço sobre esforço para agarrar as oportunidades na área do conhecimento. O meu primeiro curso mesmo físico, assim, que eu consegui fazer naquela época, para vocês entenderem o tamanho de escassez que era, foi na Microlins. Não sei nem se ainda existe, mas naquela época a Microlins começou a abrir escolas em vários estados, várias cidades, né? E trouxe para a Jequié na época um curso de web design, um aprofundamento na área de linguagem de programação. E nessa oportunidade eu fui e fiz, né? E naquela época, quando a gente queria se aprofundar sobre algo ou entender um pouco mais, a gente ia para a internet e não tinha hoje as facilidades que tem de você entrar no YouTube, de você ter Instagram, de você ter redes sociais e plataformas para você ter acesso a ler informação. Naquela época a gente tirava dúvida nos fóruns. Fóruns eram como se fossem salas de bate-papo, a gente entrava, colocava lá nossas dúvidas, nossas perguntas sobre um determinado assunto. Se alguém, porventura, tivesse ali, fosse um especialista na área ou já tivesse passado por aquela dificuldade naquela área do conhecimento afim, viesse ali responder ou trazer a solução para aquele problema. E isso, às vezes, demorava 2, 3 dias para você encontrar alguém ali naquela sala de bate-papo para tirar a sua dúvida. Hoje está muito fácil, né, você dominar determinadas áreas de conhecimento, se aprofundar, se especializar. E eu vejo a juventude de hoje deixando as oportunidades se escorrer pelas mãos, né? Gente, somos de décadas, um pouco mais atrás, foi muito dificultoso a gente chegar onde chegamos e mais dificultoso ainda dominar áreas do conhecimento. E com muita garra e afinco chegamos onde chegamos, né? Quando eu falo que o Luiz pode falar com mais propriedade, não é só pela questão de idade, não, mas pela experiência disso. Eu vou relevar, Tá querendo consertar. Tá consertando. Vou deixar, ele tá bem... Tá quase, no caminho, né? tá quase. Mas é isso aí. E o que eu tenho para dizer para o jovem é isso. Não se contente aonde você está e o que você conquistou até agora. E não se vitimize, né? Porque às vezes não tem onde o jovem está alocado nesse exato momento, ele talvez não tenha oportunidades de estudo, oportunidade de se profissionalizar, oportunidade de se especializar. Então não se vitimize, né? Corra atrás, em cima dos poucos recursos que você tem ali, vá se desenvolver e uma hora você vai conseguir ter êxito em alguma área do conhecimento e profissionalmente também. E no quesito empreendedorismo, comece vendo um hot dog, vendo um cachorro-quente, vendo uma água na sinaleira, né? Eu já tive essa oportunidade, já passei por essa fase de ir para a sinaleira vender brigadeiro, já passei por isso. Acredito que todo empreendedor de sucesso no Brasil um dia teve um início lá atrás de vender uma água mineral na sinaleira, de vender um brigadeiro na rua, de qualquer coisa, né? Até a gente encontrar de fato as oportunidades e estar apto para elas. Porque não adianta você receber uma oportunidade e não estar apto para vivenciar essa oportunidade, né? Uma coisa sempre vai andar de mãos dadas com a outra. A oportunidade e o preparo. A oportunidade ela só vem se você estiver preparado. Porque se ela vier no momento inoportuno ou no momento que você não estiver preparado, não vai adiantar também nada, né? Então, são as vias que vão andar ali de mãos dadas. Prepare a oportunidade. Tem um autor que eu gosto muito, Luiz, e Marx, Caio Carneiro, não sei se eu falo de Caio Carneiro, ele fala que o empresário, o vendedor, de forma geral, sua principal ferramenta de trabalho é o não. Porque o sim só vem através do não. Então, o vendedor, principalmente, ele tem que entender que ele vai receber muitos nãos antes de receber o sim. Mas se não for os nãos, os sim não vem.
Então é o que o Marx está falando. Você tem que tentar. Independente do resultado, você tem que tentar. Você tem que, por mais que seja difícil, por mais que vai ter dificuldades, você não vai lograr êxito se você não passar por momentos penosos antes. E todo grande empresário, grande empreendedor do Brasil ou nível mundial, eles passaram por algum momento de dificuldade. Eu vou trazer aqui o Warren Buffett, o maior investidor da Bolsa Americana, um dos maiores, um dos homens mais ricos do mundo. Ele teve um grande prejuízo com sua empresa. Passou por grandes dificuldades. Se a gente pegar aqui, onde começou a Amazon, a maior varejista do mundo, começou numa garagem. E tantos outros exemplos passaram por tantas dificuldades. Então, e tem uma frase que eu entrevistei o Dr. Leomar, que é o presidente da Unimed, ele me falou e me marcou bastante. Ele fala assim, por mais que onde ele começou, que ele começou dando as suas consultas em um cômodozinho apertadinho ali no Hospital Crescente Silveira, a Santa Casa, ali um espaço bem pequeno e tal. Aí a gente está falando justamente sobre essa questão empreendedora. Aí ele me falou assim, mas eu tenho muito orgulho daquele quartinho pequenininho, porque foi onde eu comecei. Verdade. Ele tentou, ele começou. E é muitas vezes isso que muitos jovens não estão fazendo. Pelo medo do fracasso, eles não tentam. Luiz, o que você acha sobre essa questão? Os jovens. Bom, eu vou pegar isso aqui na minha fase de educador. E aí entra o que o Marx falou. A minha experiência. Eu tenho uns 50 anos, não vou esconder para vocês não. Né? Tá uma aparência de 25. Mas não parece não. Tem aparência de 25, mas é 50 anos. Vamos pegar aqui. Eu fui professor de geografia, história, trabalhei com 5ª e 6ª série no Polivalente da minha cidade, Camacan, sul da Bahia. E assim, vou pegar minha trajetória lá atrás. Meu momento empreendedor. Meu pai era gerente de fazendas. E assim, me identifiquei muito com o assunto que vocês abordaram a semana passada, sobre a questão da vassoura de bruxa. Porque eu presenciei tudo aquilo ali. Eu vivi o início da vassoura de bruxa, sendo obrigado a sair da minha região em 98 para vir para a Vitória da Conquista. Foi quando a Conquista me recebeu por adoção, me adotou. Tá? Então eu senti na pele, né, a crise da vassoura de bruxa. Então, eu estudava pela manhã, trabalhava na roça à tarde, né? A gente chama de roça no cacau. Então, eu sei o que é colher cacau, eu sei o que é bandeirar cacau, eu sei o que é poda, eu sei o que é desbrota. Você que é do sul da Bahia, que conhece, que tem fazenda de cacau, vai entender tudo que eu estou falando aqui. Tá? Vai entender tudo. Então, aí veio a crise do cacau, veio a vassoura de bruxa, e aí a gente que morava na zona rural, você tinha jaca à vontade, você tinha banana à vontade. É tanto que o sul da Bahia a gente é conhecido como comedor de jaca. Não sei se vocês sabem disso, né? Cada região se identifica. Então, a gente do sul da Bahia é conhecido como comedor de jaca, porque tem jaca na fartura, de fartura. Então, assim, a banana era só para fazer sombra para o cacau. Verdade. Então, o cara permitia que você plantasse a mandioca e você fazia a farinha. Então, tudo isso tinha de sobra na região. Com a crise, isso que era sobra, o proprietário começou a vender também. Então, aí a gente que morava na fazenda, tinha fazendas que tinha 25, 30 funcionários. Eu morava numa fazenda que tinha uma escola, a escola, né, eu vou até fazer uma menção a ela, a professora Maria José Mangabeira Xavier, minha primeira professora, né, um exemplo de profissional. Ela que me estimulou a entrar aí para a sala de aula. Então, assim, eu mudei todo o meu rumo. Eu fiz o curso técnico em contabilidade, que aí entra o que você falou. Na época era magistério, contabilidade e administração. Técnica e administração. Só tinha esses 3. Não tinha outro. E aí, fiz contabilidade, acabei indo parar na sala de aula na zona rural. Meu irmão era professor, ele saiu para gerenciar uma pousada e ele me indicou, eu fiz o teste. A coordenadora de educação na época gostou e eu fui trabalhar em turma multisseriada na zona rural. Pensa aí, um cara de contabilidade, técnico em contabilidade, trabalhar com turma multisseriada em zona rural. Eu tinha aluno de alfabetização, que na época era a primeira, segunda, terceira e quarta série, num espaço só. Eu tinha que me virar nos 30. E me apaixonei por educação. Falei, vou ficar em educação.
Anos depois eu fiz geografia na UESC, eu parei no 6º semestre, eu não concluí o curso, mas na época permitia que no 4º semestre você começasse a atuar em sala de aula como estagiário do Estado, e eu entrei como estagiário do Estado no Polivalente, e aí surge, que você fala, mais ou menos 97 surge a informática no Brasil. Surge os computadores IBM, aquele grandão. Você é jovem, você não conhece não, Vinícius. E você que está acompanhando, tem a mesma idade que eu, vai lembrar disso aqui. Surge os IBM desse tamanho. Era um preço do carro popular. Exatamente. E aí entra o que você falou, olha só. Olha a nossa geração. A nossa geração era, cara, eu preciso me qualificar. Sim. Porque a gente era preparado para trabalhar, não para ser empreendedor. Exatamente. Para CLT. Por isso que eu não demonizo CLT. Ó, você que está aí. Eu não demonizo CLT. Aí eu falei assim, vamos se qualificar. E para eu me qualificar, como é que eu fazia? Eu morava em Camaquã. Camaquã para Itabuna, 90 quilômetros. Itabuna para a universidade, para a UESC, é mais 20 e poucos. Eu saía de Camaquã todo dia. Não só eu, mas era uma turma de 20 alunos, mais ou menos. Quando eu passei na UESC e estudava geografia. Início era a gente que bancava essa despesa. A prefeitura não cedia carro. Nossa. Então, assim, o salário que ganhava era para cobrir despesa de ônibus. Eu me lembro bem que o meu lanche na faculdade, e que a UESC, quem conhece a UESC, quem não conhece, a UESC tem 3 pavilhões, né? Criou o restaurante. O campus é lindo. Minha opinião, é um dos campos mais lindos do Brasil. A Mata Atlântica, é fantástico o campus da UESC. Só que era assim, a turma de licenciatura era num canto assim que a gente chamava de terceiro mundo, o pavilhão no meio e a turma de primeiro mundo, que era economia, direito e... deixa eu lembrar mais o que... economia, direito, eu não me lembro mais de outras disciplinas. E aí, o lanche para se manter, o meu lanche era uma esfirra, que ela tem muita massa, e caldo de cana para inchar. Porque a gente saía da universidade 10 horas, pegava um ônibus para a rodoviária de Itabuna, e pegava um ônibus que saía Salvador Teixeira, 10h30, a gente chegava na nossa cidade, em Camaquã, mais ou menos 11h30 para meia-noite. Saltava na rodoviária, não tinha mais ônibus, e a gente andava 3 a 4 quilômetros a pé para casa. Nossa, era aquela turma. Então, assim, a gente pega essa geração e pega a geração de hoje, que o pai faz isso para bancar, conquista um dos maiores polos universitários da nossa região. Talvez só perde a nível de Salvador e Feira. Né? Então, assim, pergunta o pai qual é o custo dele hoje para manter um aluno dentro de uma universidade. Esse pai não gasta menos hoje aqui, menos que R$ 2.500. Estamos falando de universidade pública. Pública, ok? Para a gente ver a universidade transformar esse cara em militante. Desculpa você que está aí acompanhando. Eu falo com propriedade porque eu venho do setor de educação. Para transformar esse cara em militante, ok? Militante, e aí fazer sérias críticas ao empresário que está trabalhando. Cara que mantém uma empresa, que está empreendendo, que está gerando emprego, que está gerando renda. Então, assim, aí a gente pega essa geração agora pós-milênio, geração internet, ok? A internet chega no Brasil, vou fazer só um resumo, porque eu montei uma escolinha de informática com meu irmão, talvez foi meu primeiro empreendimento foi aos 15 anos. Eu tinha uma região que eu vendia leite, eu era vendedor de leite, eu tinha um funcionário. Com 13 anos eu tinha um funcionário. Que bom. Eu vendia num carrinho de mão, ok? Que era permitido na época, hoje não, hoje é tudo pasteurizado e tal, né? O que determina as leis sanitárias. Então eu saí de estudar pelo matutino, fui estudar pelo vespertino. Então eu era um dos poucos com 13 anos que andava com dinheiro no bolso dentro do polivalente da minha cidade. Tirava a maior onda, com 13 anos, cheio de dinheiro no bolso. Eu vendia meu leite. Então, essa é a nossa geração. Aí chega em 95, mais ou menos, o computador, ele, explode no Brasil. Meu irmão comprou 4 micros IBM, era mais ou menos em torno de 3 carros. Na época o micro era caro pra caramba. Montamos uma escolinha de informática na cidade vizinha chamada Pau Brasil.
Eu saio do Polivalente, vou para Pau Brasil, a gente começa a dar aula de informática, você não vai lembrar do MS-DOS. Ah, lembro sim. Lembra do MS-DOS? MS-DOS, pronto. Você não sabe não. o que é. Ah, Vinícius é outra geração. Vinícius é a geração Enzo. MS-DOS, dava aula de informática no MS-DOS, já com aquela ideia de que a gente precisa capacitar pessoas, a gente precisa capacitar jovens. E aí montamos essa escola de informática e aí eu começo a dar aula também no colégio da cidade vizinha de Pau Brasil. Por que eu estou te contando isso para você que está acompanhando? Nós estamos falando de um cara que estava com a idade de mais ou menos 19 anos. Eu já estava na universidade, não, desculpa, estava com 21 anos, mais ou menos 21 anos. Estava cursando geografia na universidade, dando aula de informática de manhã. Olha como é a minha carga horária, beleza? Minha aula no Colégio Maria Santana, na cidade de Pau Brasil, na turma de geografia, primeiro magistério. Ela começava às 7h30 da manhã. Eu tinha 2 horários, dava 2 aulas, via para a escola de informática, dava aula até 4 da tarde. 4 da tarde eu tomava um banho, não, eu pegava um carro de Pau Brasil para Camaquã, 22 quilômetros. Chegava em casa, porque minha família morava em Camaquã, tomava um banho, esperava, a prefeitura já estava cedendo um ônibus, esperava o ônibus 5h30 para rodar mais 115, 120 quilômetros para cursar geografia. Chegava em casa meia-noite e meia, preparar a aula para o dia seguinte. Eu dormia 3 da manhã para 7h30 estar lá. Até hoje eu acordo cedo para caramba. Então, essa é a nossa geração. Aí a partir daí eu comecei a buscar conhecimento. Entrei no setor da educação e falei assim, cara, a gente precisa começar a mudar a mentalidade da geração que está vindo, a geração do futuro, é a geração do ano 2000. A gente precisa começar a mudar os nossos jovens para começar a pensar de forma diferente. A gente está falando da década de 90 aqui, né? Então, assim, muda a geração, a internet dá um boom, os cursos se tornam mais fáceis, e aí, me desculpe você que está em casa, que paga R$3.500, R$5.000 num iPhone. É isso mesmo. Mas não paga R$150 por mês num curso de capacitação. Exatamente. E aí, esse mesmo, não estou aqui condenando quem quer pagar R$3.000, R$4.500 num iPhone. Até 12 mil. Entendeu? Meu projeto de vida é o seguinte, eu não dou mais do que R$1.000 num celular. E eu não pago mais do que 25 mil num carro. É meu. Você quer pagar R$500 mil, é um problema seu. E eu não vou lhe condenar por isso. Mas eu vou investir na minha capacitação. É verdade. Eu tenho 50 anos, retornei em 2020, por um acaso, por brincadeira, eu falei assim, vou voltar a estudar. Eu morava em Jequié, você conhece bem. Lembra? De frente para a loja que eu trabalhava, Vinícius, era o IFBA. Eu olhei assim, vou cursar o IFBA. Aí eu já tinha abandonado o curso de geografia no 6º semestre, e falei, vou fazer técnico de informática. Me inscrevi no IFBA, passei e fiz técnico de informática. Quando estava concluindo o curso, meu filho se inscreveu para o Enem. E de brincadeira, ele chegou do curso, da prova do Enem, todo acabado, parecendo que tinha levado uma surra. Eu falei, tu é muito frouxo. Eu falei, eu não vou estudar, vou passar e vou escolher em que faculdade eu vou estudar. Ele falou, fechado. Eu falei, tá bom. Me inscrevi para o Enem, no dia da prova, ele falou assim, tu tá sabendo que a prova é hoje, né? Eu estava na igreja, dei aula na IBD da igreja, eu falei assim, é hoje? Ele, cadê a caneta? Eu falei, não, quando eu sair daqui eu compro a caneta. Fiz a prova do Enem, saiu o resultado, eu passei em 3 universidades. Passei em pedagogia na UESB, passei em pedagogia na UNEB e passei na universidade particular pela nota do ProUni. Então, assim, a gente tem uma geração hoje com uma infinidade de possibilidades de se qualificar. Tá? Eu não quero estar em sala de aula com todo mundo, eu sou tímido. Cara, tem sites, o SETI-Senat, o Sebrae, tem cursos gratuitos, o Aprenda Mais.
Nós estamos falando de curso de 160 horas, de curso de 200 horas. Então, só não se qualifica quem não quer. Então, mas a gente está com uma geração hoje. Vamos militar? Vamos militar? Vamos desorganizar o que está organizado? Vamos desestruturar a estrutura? Vamos bagunçar? Eu vou usar esse termo assim porque a gente não discute, a gente não consegue discutir. Discutir, a gente discute ideias, né? Quando a gente, principalmente agora, nesse momento político. Se você é de um lado, ou é esquerda, ou você é direita. Você, não, peraí, bora conversar, cara. Não. Então, assim, fizeram uma lavagem cerebral tão grande que a gente não consegue discutir mais ideias. Exatamente. Vinícius, você não consegue conversar com um cara para discutir ideias. Vamos discutir ideias? Né? Quando você, e aí eu costumo dizer o seguinte: quando você discute pessoas, é politicagem. Quando você discute ideias, é política. Isso. E a gente precisa levar política para tudo quanto é lugar. Para dentro da igreja. Eu não estou dizendo apresentar candidato, eu estou dizendo apresentar ideias. É verdade. Até porque, Luiz, desculpa te cortar, as pessoas elas só se interessam com a política quando vai faltar educação, quando começa a saúde definhar, né? Quando a necessidade bate a porta. Aí estas pessoas, independentemente de credo, religião ou posição social, começam a se interessar por política. Deveria ser o contrário. Volto para você. E aí, Vinícius, aí entra aquela situação que você falou. Olha só, uma pesquisa, eu não me recordo agora, mas você pode checar aí na internet, né? A gente está com a geração na internet. Uma pesquisa mostra que com essa mudança da CLT, que você pode reduzir a carga horária para reduzir o custo, a maior parte dos jovens concorda que sim, que opta por diminuir a carga horária e, consequentemente, você vai ter uma redução de salário, uma redução salarial. Ok? Então, olha só que interessante, olha só que dado, que informação legal. Pega isso aí, você que está acompanhando. Então, a maioria dos jovens, se não me engano, entre a pesquisa entre 25 e 35, 39 anos, concordam que reduz a carga horária, consequentemente, vai ter mais um tempo livre, consequentemente, reduz seu salário. Beleza? Segundo os dados do Sebrae, de uma pesquisa de 2019, que essa pesquisa foi atualizada em 2021, a nossa média de idade de empreendedores está entre 25 e 44 anos. É a mesma faixa etária que aceitou reduzir o salário, concorda comigo? Exato. Que uma outra pesquisa fez. Olha como as duas pesquisas se juntam. Então, a mesma faixa etária que aceita a redução de salário, é a mesma faixa etária que talvez tenha dificuldade de manter a sua empresa. É a empresa que está dentro da estatística do Sebrae, que a cada 2 anos que você falou, Vinícius, fecha. Por quê? E aí eu vou passar para você, e você falar do teu testemunho junto com a tua esposa, se vocês passaram a trabalhar mais ou não quando vocês deixaram o regime CLT, quando você montou a sua empresa. Com certeza. Eu acho que esse é o grande problema, né? Porque as pessoas pensam e romantizam muito a coisa. Isso. E a realidade sempre é dura, né? A realidade ela sempre se contrastua com esse romance todo. E quando você se coloca num projeto desse de ser empreendedor, você vai ver que as dificuldades são gigantescas. Porque, como eu disse no início do nosso programa, é um mundo gigantesco com várias facetas diferentes para você lidar. E quando você começa a analisar as coisas de outra ótica, você fala, poxa, como é dificultoso manter uma empresa. Poxa, como é trabalhoso você gerar lucro. E sem o lucro você não tem o objetivo final da empresa, ela é insustentável. Você tem que ter o lucro, tem que ter o retorno financeiro. E eu acho que esse é a grande dor dos jovens hoje. Porque o jovem está na mentalidade imediatista, aquela mentalidade TikTok, que o prazer é imediato, o prazer é instantâneo. E vive numa bolha, né? No mundo irreal dos influenciadores digitais, que vendem uma ideia de um mundo perfeito que não existe. Eu acho que isso é uma grande dor, e nós iremos, Luiz, colher os frutos desse tipo de mentalidade. Já começamos a colhê-los, mas acho que é a ponta do iceberg. Sim. Essa mentalidade TikTok ainda vai gerar muitos problemas. Eu falo a nível global, mas no Brasil é realidade. O brasileiro consome muito a rede social. Isso é outro dado. O brasileiro aqui tem mais de um celular por habitante. É um dado que eu trago. Então, quando você se coloca na posição de ser empreendedor, de ser empresário, você tem que ter a mentalidade que você vai trabalhar
muito mais do que se você fosse seletista. Aqui não tem hora para fechar. Não tem hora para você organizar, você tem que fazer, tem um trabalho e você tem que ser feito. E muitas vezes você tem que abrir mão, por exemplo, de uma operação. Você tem lá 5, 4 funcionários. No final das contas, é você que vai ter que pagar o salário desses funcionários. Exato. Então, se o dinheiro não estiver sobrando, você de duas mãos, você demite ou você fecha o negócio. É um jogo de soma zero, não tem pra onde correr. E só voltando àquela questão que você trouxe, Luiz, eu achei muito interessante, me veio o gatilho de um cara que eu gosto muito, que é o Joel, sobre como hoje, e também complementando o que eu acabei de falar, essa geração ela é muito frágil. Tem aquela frase emblemática que é o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. É um ciclo. E hoje vemos homens fracos que estão criando tempos difíceis. E eu faço outro gancho com essa questão dessa geração que, como só quer prazer, só quer o agora, não quer se sacrificar. Pode comentar. Olha, pegando o que você falou. A gente tem uma geração fraca, e aí eu vou falar com você, pai. Eu sou pai, tá? Por culpa nossa também. Nós, pais. O que nós fizemos? Olha, pegamos a educação, transferimos a responsabilidade, certo? Vamos transferir para o colégio. Beleza. Eu pego aí, como eu estou focado cá em uma série de outras atividades, eu vou transferir para o professor de educação física. Eu vou transferir para a igreja. Eu vou transferir para uma série de pessoas. E aí, o que é que eu penso? Cara, o meu filho não vai passar o que eu passei. Exatamente. O meu filho não pode passar o que eu passei. Cara, ele precisa passar. É duro, né? Verdade. É duro falar isso. Você é pai, você está vivendo até isso. Porque as dificuldades e desafios que nós enfrentamos no passado, elas provocaram o resultado que nós somos hoje. Nós somos hoje. Então, quando nós tolimos ou impedimos os nossos filhos de enfrentar adversidades, de sofrer, né? Iguais ou semelhantes, a gente está impedindo que ele também se autodesenvolva, não é verdade? O Joel fala sobre isso, porque eu gosto muito dele. Ele fala assim, o melhor presente que você pode dar para o seu filho é a dificuldade. Olha aqui, é um negócio que parece que, poxa, o que esse cara está falando? Mas hoje ele é um cara bem sucedido, estabilizado, porque todos os sacrifícios, todo o sofrimento, todos os obstáculos que ele ultrapassou na sua juventude moldaram para ele ser bem sucedido hoje. Não existe caminho fácil. E esse é o problema. A sociedade vende como se as coisas fossem fáceis, como se fosse tudo bonitinho, que é você ligar uma câmera e começar a fazer palhaçada que o dinheiro vai cair do céu. E não é assim que a realidade funciona. Exatamente. Não é assim, né? Você lembra da primeira palavra que você falou para o vendedor? O não. É o não. O que faz você valorizar o sim? O não. O não. É o não que faz com que você valorize o sim. É o não que você vai dizer para o teu filho. É o não que você vai dizer assim para você que é empreendedor. Você, peraí, eu tenho 100 mil no caixa. Ele não é meu. Exatamente. Enquanto eu não pagar meus fornecedores, enquanto eu não pagar os meus funcionários, enquanto eu não pagar os impostos, enquanto eu não pagar a gasolina, enquanto eu não pagar tudo, o que sobrar, e eu pegar no mínimo 20% disso e tirar para reinvestir na própria empresa, exato, aí sim, isso é meu. E aí a gente volta para a questão. A juventude imediatista hoje, o momento que está vivendo, ela consegue entender isso? Presta só atenção numa situação. Eu gerenciava uma empresa que a gente começava um mês negativo em mais ou menos 98 mil. Você já começa um mês negativo em 98 mil. Você é empreendedor, o seu ponto é próprio ou alugado? Alugado. Então você já começa em negativo com o seu aluguel. É verdade. Essa é a conta. Não tem outra matemática. Eu já começo negativo com o meu aluguel, eu já começo negativo com a minha internet, eu já começo negativo com a minha água, eu já começo negativo com a minha energia, eu já começo negativo com a minha logística. Se o cara não começar a entender essa dinâmica, tá? Ele
O imediatismo dele vai levá-lo a fazer parte da estatística do Sebrae. Os 2 anos vai se quebrar. Exatamente, E eu te fracasso. falo com propriedade, eu venho do setor de transporte. E aí você falou em logística, eu conheço a realidade do transportador. Então, às vezes o cara faz a conta bem assim, eu vou transportar o excesso. Meu caminhão é 30 mil quilos, eu vou transportar 50, ok? Vai me dar X de vantagem. Na viagem, o primeiro pneu que ele perde, nós estamos falando de um pneu de caminhão em torno de R$ 1.800. Já foi lucro. o excesso. Então você tem que calcular até que ponto o excesso é vantajoso. Até que ponto eu ter um funcionário a mais vai fazer com que o meu resultado melhore. Então, tudo tem que ser calculado. E para fazer isso, você precisa estudar, você precisa se qualificar, você precisa rever, se reformular e, às vezes, o teu padrão cair. O teu padrão mudar, o teu padrão de vida mesmo. Se você ia 3 vezes em restaurante no mês, você vai fazer uma vez. Nós não estamos falando aqui, você que está nos ouvindo, né, que está nos acompanhando, empreender é a pior coisa do mundo. Não, pelo contrário, quem tem coragem. E aí a gente conversou, empreender não é para todo mundo. Exatamente. Não é para todo mundo, né? Então, assim, para você jovem, para você que está acompanhando, né, esse podcast, você precisa, primeira coisa, o que eu sei fazer? Eu faço bem? Eu faço com excelência? Eu consigo vender isso aqui? Eu consigo transformar os nãos que eu recebo em sim? Joia. Então, vamos pensar em montar um negócio. Segundo, estudar o que o mercado me diz. Exatamente. O Sebrae, eu indico sempre o Sebrae tem um site chamado Radar Sebrae, você entra e ele te mostra várias oportunidades da tua cidade. Ele te mostra várias possibilidades. Então, vê o que o Sebrae faz. Falando na questão que eu voltei a estudar, estamos falando que eu fui professor. E eu passei mais de 20 anos fora de sala de aula. Eu tenho mais de 20 anos fora de sala de aula. Dava aula na EBD da minha igreja. E voltei a estudar em 2020. E quando eu voltei a estudar, eu precisei sentar e falar assim: Luiz, baixa a bola que você não é mais profissional. Você é aluno. E tive muita ajuda de jovens com idade de meu filho. Tinha um colega meu de faculdade, que eu colei nele, ele tinha 18 anos. O cara tinha um conhecimento absurdo. Então, assim, você sentar para reaprender, e aí, para todo mundo que quer se qualificar, é hora de você sentar para reaprender, e tem pessoas mais jovens do que você que vai te ensinar, exatamente. E você precisa ter humildade de dizer assim: cara, me ajuda aqui. Até porque o processo de aprendizado, você tem que desaprender para reaprender. Né? Às vezes a pessoa ela cai naquele erro de que ela sabe. E o fato dela se posicionar como detentor do saber inibe ou a prejudica de ampliar sua zona de conhecimento. Porque você muitas das vezes tem que se autorreciclar. Né? Desaprender algumas coisas, reaprender outras, porque o saber todo momento se reinventa. Uhum. É um organismo vivo. O próprio Warren Buffett, que eu citei aqui no início da nossa conversa, ele é um dos investidores de maior sucesso na Bolsa Americana, né, muito reconhecido. Mas eu digo com uma certa... não sei quantos livros ele lê por mês, mas eu digo com uma certa convicção, que ele lê mais livros do que você, o Marx e os 2 produtores aqui juntos por mês. É um senhorzinho de quase 90 anos. Conheço. Então, assim, isso demonstra que a busca pelo conhecimento, ela independe do sucesso que você alcançou. Exato. Porque o sucesso, ele pode ser passageiro. Ele pode ser passageiro. A manutenção desse sucesso vai depender da fome que você tem pelo conhecimento. É a fome de você saber que você sempre está num local. Você tem que estar sempre incomodado do ponto onde você está. E é outro problema que a gente chega. Muitas pessoas alcançam um determinado nível, ou seja, financeiro ou de renda, e elas se acomodam. E aí é o começo do fim. Seja um fim financeiro, Sim. porque quando a pessoa ela estagna, ela já está perdendo, ela está caindo. Sim.
ou seja como ser humano de fato. Ela não cresce como ser humano. Então essa busca pelo conhecimento, eu acredito que ela é eterna e depende da categoria, né? Pessoal, vamos mudar aqui um pouco a nossa pauta, vamos falar sobre política. A gente colocou aqui no item 3 da nossa pauta, Bolsonaro e a liberdade econômica. A gente está falando de empreendedorismo aqui e é inegável, a gente não tem nem como você falar sobre empreendedorismo e não tocar em política em algum momento, claro. né? Porque a política, ela ajuda e atrapalha. É verdade. Nesse quesito, a gente fala que Bolsonaro ele foi um presidente muito atuante, pois as suas iniciativas sempre tinham uma leve tendência, e muitas vezes escancarada tendência para o mercado. Políticas públicas visando o mercado. A medida provisória que ele fez, que foi conhecida como MP da Liberdade Econômica, foi aprovada e se tornou lei. A Lei da Liberdade Econômica. Isso foi importantíssimo para o pequeno empresário, principalmente. Você abrir seu negócio sem a necessidade do alvará, enfim, várias outras benesses que foram conseguidas, que no final das contas é o governo deixando de atrapalhar um pouco mais. Nada mais além disso, né? O que Bolsonaro fez foi tirar um pouquinho da burocracia estatal. Vamos lá, Marx, depois Luiz. O que é que vocês acham sobre essa MP, essa Lei da Liberdade Econômica, e como vocês viram o governo Bolsonaro e o atual governo? Olha que eu só tenho 34 anos. E pela primeira vez, em junho de 2019, eu vi um presidente da República assentar-se à mesa com seus ministros e assistirem junto um vídeo de um trabalhador fazendo um apelo. No vídeo, não sei se vocês conhecem, um trabalhador gravou dizendo assim: olha, eu abri aqui o meu MEI, meu CNPJ, para trabalhar vendendo frios aqui na rua como ambulante. E agora a fiscalização veio e me impediu. E aí ele direciona para a câmera ali do celular e fala: Bolsonaro, faz alguma coisa. Porque eu estou querendo trabalhar, estou dentro das 4 linhas da lei, abri meu CNPJ, estou aqui como ambulante, vendendo frios, tudo aqui embalado a vácuo, com a validade, tudo dentro das regras sanitárias, e está aqui um fiscal impedindo de eu trabalhar. E ele colocou esse vídeo ali junto com os ministros para serem assistidos. Eu nunca vi isso na história política, olha que só tenho 34 anos, né? E aquilo me chamou a atenção. E logo depois, em setembro, está lá Bolsonaro com a MP da Liberdade Econômica, e que mais tarde se transformou em lei, porque ele viu que realmente o brasileiro estava querendo avançar, está querendo trabalhar, está querendo empreender, mas o governo estava nas costas do brasileiro. E ainda está, né? Há muito que se fazer pelo povo brasileiro nesse sentido, nesse aspecto. Reforma previdenciária, reforma tributária, precisamos de fato de uma reforma e não essas coisinhas que vêm acontecendo, eu chamo de operação tapa-buraco, porque na verdade ainda não passamos por uma reforma de fato. E tratando-se dessa migração seletista, né, de quem trabalha na CLT para o empreendedorismo como nós estamos agora há pouco, se pega o regime CLT, e eu faço essa ressalva, trazendo luz ao que o Luiz falou. Nós não estamos demonizando a CLT, mas quero trazer luz ao seu conhecimento. A CLT ela é uma consolidação das leis trabalhistas. Ela foi criada por Getúlio Vargas em 1945. E a base da CLT é a Carta do Lavoro de 1927 da Itália, escrita lá por Mussolini na época. Como é que a gente vai ter um regime da década de 40 norteando o trabalho no século XXI? Olha que retrocesso que o Brasil está, né? Isso já deveria ter passado por uma nova redação, na verdade, um novo código, né? Para nortear o trabalho no século XXI. Até porque, o que eu vou falar aqui vai despertar você para uma coisa. A pandemia, ela avançou, eu vou falar a nível de Brasil, tá? Ela avançou a gente em 10 anos. Por quê? Porque ela forçou o empreendedor, o autônomo, até o profissional liberal, a se readaptar rapidamente no comércio, né? Nos negócios. Principalmente no quesito de atendimento a domicílio e no home office. Então,
Uma forma de trabalho que a gente iria caminhar para isso ao longo de 10 anos foi antecipada. A pandemia fez isso. Fez rapidamente nos readaptarmos, né? E a gente passou a viver em 2020, 2021, o que só viveríamos daqui a 2030. E aqui vem um ponto que eu quero ressaltar. Daqui a 10 anos, 30% das atuais profissões deixarão de existir. E os nossos jovens não estão ainda aptos e preparados para novas profissões que estarão surgindo no decorrer desse tempo. Não é verdade? A gente tira pelo formato do ensino médio, sim, pelas educações de base, ensino fundamental, o ensino infantil, né, educação infantil, que deveria ter um investimento muito maior por parte do governo federal para as nossas crianças, ensino fundamental e o ensino educação infantil, porque é a base. A criança ela tem que, e o adolescente, quando chegar ali no ensino médio, ela já tem que ter uma base muito forte, né? Às vezes o adolescente chega no ensino médio, que só são 3 anos, e dentro desses 3 anos ele tem que decidir o seu futuro, saber que faculdade ele vai fazer, se ele vai fazer algum curso profissionalizante ou algum curso técnico, e muitos saem do ensino médio sem nem saber para onde ir, o que fazer, né? Há uns 15 dias atrás, olha, meu filho, o mais velho, Benjamin, ele vai fazer 13 anos agora. E ele me fez uma pergunta. Ele disse: meu pai, eu ainda não me decidi que faculdade eu vou fazer. Eu falei: olha, você tem uma coisa para lhe dizer. Você está na idade exata de já se pensar no que você quer profissionalmente, mas está muito cedo para se preocupar. A preocupação ela não é legal, porque a preocupação leva você a se precipitar. Mas pensar sobre o assunto é importante, porque ele já está sentindo essa necessidade de enxergar o mundo de outra forma, né? E eu quero que meus filhos, e eu acredito que nossos filhos, e é o que nós queremos, já caminhando para a próxima década, já tenham uma vivência diferente, né, do que a gente está vendo da geração de hoje. E o que eu tenho para dizer para o jovem de hoje é isso: se reinvente, busque conhecimento, abra a sua visão, o seu intelecto, a sua mentalidade para enxergar como o mundo está sendo conduzido, como as empresas estão caminhando, quais as necessidades são oriundas e naturais dessa época, porque a partir disso é que virão as novas profissões, é a partir dessas necessidades que virão novas áreas de empreendedorismo, né? E precisa se preparar essa juventude, né, ou esses adolescentes até então, para esse futuro que está próximo, não é verdade? Porque de 10 anos para cá já surgiram novas profissões, outras já deixaram de existir e a tendência é caminhar para isso cada vez mais, não é verdade? Uhum. Essa questão das faculdades mesmo, né? O Brasil viveu por muitos anos, ainda vive, uma espécie de endeusamento e privilégio do ensino superior sobre as demais modalidades de ensino. Isso gerou tanta distorção, porque foi uma intervenção pública do governo nas instituições de ensino, que isso gerou uma reserva de mercado gigantesca, uma oferta de mão de obra, na verdade. No Brasil, existe mais faculdade de direito do que se somar todas as faculdades do mundo inteiro. E não é só do direito. Quando vamos para a odontologia, para a medicina, praticamente todas as áreas do ensino superior, isso acontece. Por quê? Não se atentou sobre a realidade, né? Colocou sobre o ensino uma visão de mundo. É a minha visão de mundo. Exato. Não é como o mundo é, de fato. Não analisaram a realidade, mas como o mundo deveria ser. Resultado, o Brasil, em posições pífias, quando falamos de competitividade, de produtividade, de qualidade na produção científica. O Brasil, para você ter ideia, é um dos países que mais produz material acadêmico. Sabe desse dado? Mas é um dos menos citados. Ou seja, produz muito, mas muito lixo. Verdade. Não adianta. Então, e se analisarmos os países desenvolvidos, como olhamos para, por exemplo, o motor industrial da Europa, que é a Alemanha, eles privilegiam muito mais o ensino superior, o ensino técnico. Ensino técnico, lá o aluno sai realmente sabendo fazer.
E não somente com o diploma. Aqui no Brasil, o diploma virou um papel que supostamente lhe dá alguma autoridade. E só isso. Mas estou mentindo? É um papel que eu viria que é uma Exatamente. autoridade. Mas hoje, o mercado não quer saber se você tem diploma, ele quer saber se você sabe fazer. Sabe fazer, se você está Exatamente. qualificado para fazer. Olha só, Vinícius, é engraçado que você coloca. Eu vou pedir desculpa para vocês, porque Marcos e Vinícius são muito polidos no português. Eu sou popular, entendeu? Eu não vou aliviar aqui, não. Eu vou tentar falar aqui do meu jeitão do sul da Bahia, tá? Eu vou pegar um dado aqui para vocês, na minha área, ok? Na minha área de automotiva. O site do Sebrae, eu estou citando muito o Sebrae porque é uma fonte fantástica para o empreendedor. Isso. É uma fonte fantástica para o empreendedor. Você quer empreendedor, não deixe de consultar o Sebrae, tanto a nível de site como ir lá. O site do Sebrae mostra que Conquista tem mais ou menos, de 850 a 1.000 oficinas mecânicas. Vocês têm ideia disso, de Conquista? Não. Pois é o site do Sebrae. Isso que estão cadastradas no site Radar. Fora as que não estão. Beleza? Pega essa informação. O site do Detran, do IBGE, o IBGE, diz que Conquista tem em torno de 95 mil veículos. Nós estamos falando de uma média de 900 veículos para cada oficina. Exato. Entendeu a conta? Sim. Pronto. Olha só o que você pega. Europa, principalmente a Alemanha, foca no técnico. O Brasil, você entra numa faculdade, faz 2 meses de direito, você já chega numa arrogância em qualquer estabelecimento comercial. Me desculpe aqui você estudante de direito. Tá? Dando carteirada, né? Dando carteirada. Beleza? É sério. Verdade, é. A gente que trabalha, quem trabalha com o público vai entender a minha dor aqui. Né? O cara chega com 2 meses de direito dando carteirada. Eu sou advogado. Pior, né? Pior. Dom Pedro I botou lá doutor e o cara se acha doutor. Mas não tem doutorado. Não tem doutorado. E aí deixa isso para quem tem doutorado, tá? Você, o estudante de direito e tal, não tem doutorado, não tira onda, não. Verdade. Isso é uma deixa isso para quem. convenção. Deixa isso para quem estudou, para quem fez doutorado aí. Os camaradas que estão dentro das universidades, são doutores mesmo, sabe? Até você que é médico, é clínico, tá? Você recebeu o título de doutor, mas não é doutor. É verdade. Desculpa. Aí vamos pegar aqui a questão do técnico. Falamos de 1.000 oficinas, 95 mil veículos. Se hoje Conquista tivesse 100 mecânicos desempregados, se hoje ele colocasse o currículo aqui, 100 mecânicos, falasse para você, Vinícius, divulguei, tem 100 mecânicos desempregados. Vinícius, dentro de 10 dias estariam todos empregados. As oficinas estão carecendo de profissionais na área de mecânica. Bons profissionais. Bons profissionais. Tá? E tem mais. Você sabe qual é o salário médio de um mecânico dentro de Conquista? Não faço Tem ideia? Nós estamos falando de salário acima de R$ 3.500. Nossa, Deus. É um salário ruim para uma realidade de Conquista? Não. Nós estamos falando de uma média de R$ 3.500, mecânico dentro da cidade de Conquista. Média. Estamos falando de média. Não estou falando daquele mecânico que se qualifica, não. Especializado, né? Especializado. Eu vou te dar um exemplo rápido aqui, ok? A gente tinha um jovem na empresa que eu trabalhava, que ele começou em engenharia mecânica. Eu estou falando de um jovem de 18 anos. Ele trabalhava no estoque. O dono da empresa, um cara fantástico, cara muito humano, com uma visão sensacional. Eu vou citar o nome dele, Sami, da Rony Peças. Cara, um gestor sensacional, investe muito em jovem. Chegou para mim, eu gerenciava pneus, falou assim, Luiz, tem um jovem lá, cara, ele não se identifica com a parte de estoque, mas ele sonha em ser mecânico. Falei, manda ele para cá. Eu já gosto disso, cara. Eu gosto de jovem que tem... Ele veio para cá, ficou 6 meses com a gente. Falei assim, velho, não dá para eu te absorver, porque eu preciso de um cara que tenha uma noção rápida. Um colaborador nosso, conhecia alguém de uma grande empresa aqui, ligou pro cara, velho, eu tenho um carinha assim, um menino e tal. Falei, manda ele aqui. Ele foi absorvido por uma concessionária daqui. Olha só, com 4 meses na empresa, ele já era o consultor teste.
O mecânico consertava o carro e ele saía para testar. Ok? 6 meses depois ele me procurou: Luiz, ele já estava com outra farda, ele foi transferido para a empresa do mesmo grupo. Ele, já estou fechando o motor. Estamos falando de um jovem de 18 anos. Para um cara desse, o céu é o limite, na área. Nós estamos falando do mercado que vende não sei quantos mil carros, não vou nem falar porque eu posso falar bobagem aqui. O mercado automotivo vende, teve um período de crise, mas está vendendo, que as concessionárias não estão dando conta. E é um mercado, desculpa interrompê-lo, só para completar, que ele está se sofisticando a tal ponto porque, por exemplo, essa questão hoje dos carros elétricos. Era isso que eu ia te falar. Pode completar? Não, vai lá. Porque eu estava vendo uma entrevista de um CEO de uma empresa, de dessas empresas montadoras de carros elétricos, e ele falando que, por exemplo, se um carro desses, salvo engano, ele estava falando de uma BMW elétrica. Se ele quebra lá em Recife, vamos supor que estava em São Paulo, olha o que ele tinha que fazer. Ele tinha que botar um mecânico dentro de um avião, levar o cara até Recife, porque não tinha ninguém lá para fazer essa mão de obra. Ou seja, a gente está falando aqui, está na cara que é uma oportunidade de mercado. Nicho, olha o que Max colocou lá no início. Aí olha o que eu coloquei: para de dar 5 mil, 10 mil no iPhone e vai fazer um curso de carro elétrico em São Paulo. Exatamente. Pega 5 mil, divide no cartão. Todo mundo está dividindo, divide no cartão, parcela em 10, 15 vezes. Ter essa percepção de mercado. E aí você... Olha só o que acontece. Estou falando no meu segmento, ok? O que é que tem em Conquista? Os camaradas aí passaram um tempo dentro de uma concessionária. A concessionária vai qualificando ele. Sim. Até ele chegar a um nível top, que eles têm um nome lá, eu vou me reservar a não falar. E aí ele é qualificado. Esse cara sai, junta um grupo dessa mesma empresa e cria uma concorrente próxima. Você vai entender. Se eu chegar na Bartolomeu, você vai entender o que eu estou falando. Tem uma revenda aqui de uma determinada marca famosa e do lado tem uma empresa que 20% dos caras era de... E anda lotado de carro. Lotada, cara. E é do lado. Do lado. Meu pai é cliente lá. Eu não vou falar nome por uma questão de respeito, mas os caras tiveram uma saga. E o nome dos caras é até melhor do que o da concessionária. Exatamente, cara. A gente está falando isso para você que tá nos acompanhando. É sacada. Empreender é sacada. Sabe, o colégio não vai te formar. Isso é visão. Exatamente. Entre o que você olhou, Marcos, e você, Vinícius, você está atento ao que está acontecendo. Você não caiu no podcast do nada. Você, cara, olha que eu manjo dessa parada aqui. E não tem ninguém fazendo. Igual. Eu manjo dessa parada aqui. Eu vou estudar isso aqui. Vou me qualificar. Hoje, o pessoal não dá. Depois você dá uma filmada no teu estúdio aqui e mostra só para o pessoal ver. Agora, você teve que se qualificar. Você tem uma equipe que está qualificada. Todo momento o profissional está falando aqui com a gente, dando dica aqui, profissional que está do lado. Né? Chega na câmera sinalizando, isso aqui, profissional qualificado do seu lado, o equipamento, você investiu em equipamento para chegar ao nível que você está. Então, ou você se qualifica, ou você investe, ou você acompanha as tendências de mercado, ou você vai estar fadado a fazer parte da estatística do Sebrae. Uhum. É isso. Infelizmente, né, é a questão, né, Marcos, que as pessoas não conseguem muitas vezes ver essas oportunidades, né? Exato. Que a gente está falando. Parece que tá ali, está vendo, mas não tem realmente a pessoa ou as pessoas que vislumbram e falam assim, eu vou fazer. Eu vou me sacrificar. Vou me sacrificar. Eu quero fazer um adendo quanto à falsa segurança, né? O regime seletista, ele traz essa falsa segurança à pessoa que tem a carteira assinada. Em que sentido? A pessoa fica preso às garantias, INSS, FGTS. E, às vezes, isso traz o medo da pessoa sair do regime para empreender. Só que eu quero deixar algo claro aqui para você que está nos assistindo, que até não tem um conhecimento sobre isso. O regime seletista, ele é uma pseudo-segurança. Por que uma pseudo-segurança? O fato de você ter a carteira assinada não quer dizer que o empreendedor não vá te demitir. Porque no primeiro reajuste que a empresa venha passar, ele vai demitir os funcionários. E sempre vai começar de quem tem os salários mais altos, né? Porque, talvez você não saiba, mas
uma empresa que hoje, um empreendedor, que vai contratar um funcionário, um colaborador, e coloca ali, olha, a pretensão salarial é 2.000, e para o empregador, quando ele vai ali fazer a sua planilha orçamentária anual, ele já sabe que o empregado, o colaborador que ele está contratando por R$2.000, ele na verdade vai pagar 4. Por quê? Desses 2.000 que você vai receber, você ainda vai receber descontado, né? Tem um desconto do INSS, FGTS, enfim. E o empregador, ele ainda tem um custo de... chega a ser a 2 vezes o valor, né? Ou em algumas regiões até 1,8. Existe dentro desse regime um sócio invisível que chama-se governo federal. O custo para o empregador de contratar um funcionário chega a ser 2 vezes o valor real do que ele vai receber ali. Então o cara recebe um salário de 2.000 e ele fica naquela falsa segurança de que tem 2.000 certo todo mês, né? Só que para o empregador cá, ele já está na planilha dele que ele vai ter um gasto de 2 vezes desse valor, porque existem os encargos sobre o salário, né, que o empregador vai ter. E o empregador ele só vai contratar esse cara se o valor de retorno desse colaborador para a empresa for superior Exatamente, ao custo dele. O custo dele. Não faz sentido. Não faz sentido. Como é que eu estou pagando 4.000 e o colaborador está me trazendo 2,5 de lucro? Eu sou instituição filantrópica? Sou ONG? Não sou ONG. Não sou ONG, não sou instituição filantrópica. Exatamente. Entendeu? Então, assim... E é por isso que eu tenho um cara que gosto muito, eu me esqueci o nome dele, que fala assim, ó: demissão é uma ferramenta de gestão. Sim. Porque, igual você falou, tem muitas empresas hoje que viraram ONGs. Ele está ali com um cara que no orçamento não cabe, ou o cara não está produzindo, mas não há uma gestão de pessoal para falar assim, encerramos sua participação na empresa. Com certeza. O que eu ouvi em uma... Isso é muito comum. Muito comum. Olha o que eu ouvi em uma palestra em 90... acho que foi... Não, desculpa. Foi em 2005. Eu estava morando em Jequié, já atuando em... Minto, desculpa. 2011, mais ou menos. Eu estava morando em Jequié, administrando uma empresa, e teve uma semana de seminário em Itabuna. E veio um prefeito gestor, acho que era um dos prefeitos mais empreendedores do Brasil. Eu não me recordo, eu não sei se era de Vila Velha ou se era do Vila Velha do Espírito Santo. Sim, ou se era do Acre. O cara modernizou a cidade no sistema de empreendedorismo, facilitou tudo. E na palestra ele disse bem assim, ele parou, falou assim, eu vou falar uma coisa para vocês, estão aqui. Fez aquele silêncio. Ele falou assim, eu queria que vocês focassem aqui em mim. E todo mundo olhou para ele e falou assim, você tem um parente competente? Você tem? Contrate. Não é competente? Deixa ele em casa e pague um salário. É mais produtivo para você. Empreender não é olhar com emoção, é olhar com razão. Não, a gente não está falando de ser insensível, não, tá? Vou depenar meu colaborador. Não, nada disso. Exatamente. Mas empreender, e você empreende, eu estou começando agora, você empreende, só você sabe os custos, né? E para você pegar uma equipe, sabe qual é o primeiro treinamento que eu dou para uma equipe quando eu entro numa empresa? Senso de dono. A minha equipe, ela precisa entender que ela é dona do negócio. Quando eu assumo uma empresa, eu sou dono da empresa. Ela é minha. Eu costumo brincar, falar, minha esposa é cara. Estamos casados há 27 anos. Minha esposa é cara. E para eu mantê-la, ela é o maior patrimônio que eu tenho, a minha esposa. A minha família é o maior patrimônio. Minha esposa, principalmente, é meu maior patrimônio. E para eu manter as mordomias dela, porque vale a pena eu manter, eu preciso trabalhar muito. E para eu fazer isso, eu preciso, primeira coisa, entender que onde eu estou é meu. A empresa que eu trabalho é meu, é minha. Enquanto eu estiver ali, ela é minha. Não vai falar mal dela não, que você vai arrumar uma confusão. E para o colaborador entender isso, ele só vai entender que o patrão desculpa aqui o termo, é o demônio. Ele está me sugando, ele está sugando tudo que eu tenho. É uma mentalidade socialista, não né? Não está satisfeito,
desculpa, vaza. Se qualifica e vaza. E vai procurar outra coisa melhor. Aí a gente entra em outro ponto, Luiz, que é a questão do intraempreendedor que você está falando. Porque às vezes a gente pensa que o empreendedor é só o cara que abre um negócio. Você pode ser um empreendedor dentro do negócio que você faz parte. Você pode assumir aquela empresa como sua e colocar muitos princípios alinhados a princípios mercadológicos, que eu acho que o principal deles é você sempre fazer mais do que você é pago para fazer. Porque quando você faz isso, você está com a mentalidade de dono, porque o dono está ali fazendo mais do que está recebendo para fazer. Exato. Então, se você como empregador, como empregado, como colaborador, está alinhado com a mesma visão que o proprietário, quando o Marx falou, quando tiver o corte funcionário, tenha certeza, você não será um deles. Você vai ser o cara que vai ficar. Vou te dizer, sabe o que a CLT chama isso? Desvio de função. E outra... Desculpa, mas a CLT chama isso. Você se empenhar e fazer um pouco mais é desvio de função. A CLT está fadada ao fracasso, viu, gente? Querendo ou não, acho que em 10 anos acaba. Por quê? Estão condenando muito uma prática chamada de pejotização, que é quando o funcionário enxerga a possibilidade dele tornar-se um PJ, uma pessoa jurídica, e prestar serviços para a empresa que ele trabalhava. O Brasil ganha muito com isso. Quem perde é o nosso sócio invisível chamado governo federal. Por quê? Vou voltar ao que eu falei. Uma empresa vai contratar um funcionário e paga 2 mil. Ela gasta 4 mil. 2 vai para a mão do funcionário, 2 é com imposto, né? O que ela vai gastar ali. Mas se esse mesmo funcionário chega assim, olha, eu vou abrir uma empresa, PJ, ou seja, como MEI, ou seja, uma pequena empresa, na prestação de serviço que você está necessitando, e vamos fazer um contrato entre empresas. Você não iria gastar 4 mil para pagar 2 ao funcionário? Vamos deixar um contrato de 3, 3,5. Ganha a empresa, porque ela vai ter uma redução de impostos, porque gaste-se mais. O CLT é um regimento que ela, na verdade, ela vai ser, eu acredito que um dos maiores fontes de renda para o Estado, né? E também outra coisa, Marcos, só completando, a CLT, além de ser uma fonte de renda gigantesca para o Estado, ela empurra o mercado para a informalidade. Para a informalidade, Isso, exatamente. É isso que acontece. Muitas pessoas são informais porque o patrão não consegue pagar Não consegue. as exigências. Ô Max e Vinícius, olha só, o patrão invisível que fica com uma grande fatia dessa situação. Exato. É o governo, certo? É o cara que tem o maior regime de pirâmide do mundo, a Previdência. Exatamente. Porque, por exemplo, você paga a Previdência do meu pai, beleza? Isso. Você paga a Previdência do... Não, coisa que nós três pagamos a Previdência do meu pai. As pessoas não sabem. Nós 3, nós 4, que tem o colega Denis. aqui... Qual é o nome? Denis. Vocês não conhecem, Denis está aqui do lado, viu, gente? Nós 4 pagamos a Previdência do meu pai. Não vou falar do pai dos outros, não, para não dizer que eu estou... pagamos a Previdência do meu pai, nós 4. Lá na frente, vai precisar de 8 para pagar a Previdência do meu pai, mais a minha, que eu sou mais velho aqui. Sim. Mais a minha. Lá na frente, nós vamos precisar de 16 para pagar a do meu pai, a minha e a sua. Exato. Lá na frente nós vamos precisar de 24 para pagar a do meu pai, a minha, a de Max e a sua. Exato. Em algum momento esse regime vai quebrar. Exatamente. Aí o que entra? O empreendedor consciente, quem está no meio, aí você que está no meio, você que é consciente que a escola não vai ensinar, nenhum curso técnico nem a faculdade vai ensinar a você fazer gestão do seu negócio. Fazer gestão financeira do seu negócio. Precisamos de educação financeira urgente. Educação financeira. Lembra dos 20% que eu falei? Epa, vou tirar meus 20% aqui, ó. Isso aqui eu vou tirar para reinvestir X% na minha empresa e 10% eu tiro aqui para minha previdência privada ou aplicar no meu CDB, que está dando... Tem CDB aí dando 1% ao mês. Dando 1% ao mês. E você vai aplicando, todo mundo é juro composto, né? Você vai fazer conta, daqui a 40 anos, vamos somar. Eu tenho 50, a expectativa do brasileiro subiu para 76, né? Mulher 76, parece que homem 70. A expectativa do brasileiro cresce 3 meses a cada um ano. Você sabia desse dado? Essa data eu não sabia. Então vamos supor que a expectativa do homem seja 76. Então eu tenho mais 26 anos.
Beleza? Se eu pegar aqui, se eu conseguir pegar R$ 1.500 todo mês, investir um CDB, LCI, LCA, até a previdência privada, previdência privada. Aí daqui a 23 anos, digamos assim, fazer uma conta, tá, gente, é conta maluca aqui, não usei calculadora. Vamos supor que eu tenha lá R$ 100 mil na minha previdência. Eu junto com isso aqui com que eu já contribuí, cara. Ninguém está falando aqui para você deixar de não contribuir. Você pode pagar a tua previdência no valor mínimo. Até porque não tem nem como, né? Mesmo sendo empreendedor. O governo não deixa. Você paga e você faz a sua privada aqui. Aí junta as duas, aí você vai estar lá na situação mais confortável. Mais confortável, somente. E outro ponto que você falando sobre isso, Luiz, a questão previdenciária, lembrando, você trouxe, olha, é uma pirâmide financeira, porque de fato, para que o sistema se mantenha, precisa de mais pessoas entrando. Alimentando o sistema. E isso contrastua com a realidade, porque se analisarmos como é que está o comportamento social das famílias, hoje são casais que têm menos filhos. Sim. Portanto, o sistema por aí já se ruiria. Sim. E outra coisa que dificulta muito mais é esse dado que eu trouxe. A cada ano, a expectativa do brasileiro aumenta 3 meses. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos. Resultado, o rombo fiscal do INSS é quase R$500 bilhão. Pronto. Já é um sistema deficitário, já é um sistema que, para se pagar, como é que funciona? O governo tem que chegar. Aqui o Marcos está até com a pirâmide, ó, uma pirâmide invertida. Para que o sistema se pague, tem que tirar dinheiro do Tesouro Nacional. Exatamente. Ou seja, a aposentadoria hoje, ela não se sustenta por si só. Ela tira dinheiro do Tesouro. Então, e é a maior parcela do orçamento do Brasil hoje é a Previdência. Então, é um problema terrível. E aí o Luiz deixou a dica. Não dependa do sistema do governo. Pessoal, nosso tempo aqui já deu. Eu gostaria de deixar aqui um espaço para vocês fazerem as considerações finais. Vou primeiro passar para o Marcos, depois para o nosso convidado, o Luiz. Olha, gente, é um assunto bastante rico, né? A gente fica aqui até meia-noite, tranquilo. Mais tarde. Mas serviu para você entender realmente que o nosso Brasil ele precisa de uma reforma urgente, né? Não só na previdenciária, mas em todas as outras áreas que o nosso país carece, né? E não uma reforma tapa-buraco, uma reforma mesmo, mas isso só pode ser feito de forma competente. E para que isso seja executado de forma competente, precisamos de legisladores e executores competentes no executivo, no legislativo. Mas você, como cidadão, pode fazer muito para mudar a sua história como brasileiro, como cidadão, a começar ampliando e abrindo a sua mentalidade de mundo, entender, sair dessas 4 paredes que às vezes limita a sua visão, o seu entendimento. Procure as várias áreas do conhecimento, se aprofunde, seja curioso. Hoje nós temos acesso à informação, né? Vira e mexe, a gente ouve pitacos de governos, de legisladores querendo regimentar ou regulamentar as redes sociais, a internet. Então, enquanto isso não aconteceu, você tem acesso à informação, cresça, se desenvolva, busque conhecimento, curse os mais variados cursos que estejam afins dentro da sua área, cursos técnicos, né? Principalmente você jovem, e se desperte para essa necessidade. Eu faço minhas palavras do Luiz quanto à política. Nós condenamos a politicagem, mas a política ela é necessária. É importante você participar da política, porque a política ela está em tudo, né? Se há aumento de preços nos supermercados, isso é política. Se há aumento de preço, redução no combustível, isso é política. Se você hoje sente dificuldade de ter acesso a médico para o seu filho, isso é política, ou a ausência dela. Se você tem dificuldade hoje em acesso à educação, isso é política. Se nós precisamos de uma reforma no ensino fundamental, educação infantil, ensino médio, isso é política. Então, você precisa estar afim da política, e se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Não é verdade? Exatamente. Então, não fique aí. Tem um trecho do hino nacional que eu condeno. Ele diz, olha, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Isso dá margem a entender que vamos deixar a coisa acontecer.
E não é bem assim. Nós precisamos, enquanto podemos, né, fazer a várias mãos a política de forma correta, né, fazer com que a governança chegue até nós. E a única forma de fazer isso é você se interessar, é fazê-la participativa, é se levantar e dizer não, eu preciso tomar posição, na verdade. Excelente, Marcos, sua colocação. Vou passar agora para o nosso querido Luiz. Eu vou ser muito específico para você que está nos assistindo. Tá? Não é fácil, nunca foi fácil e não vai ser fácil. Então, assim, o que a gente pede para você? Né? Esquece militância, discuta política, dê oportunidade para pessoas novas, com pensamentos novos, com ideias novas, que consiga argumentar sem denigrir a imagem de ninguém. Tá? É um momento a gente está num momento muito sensível no nosso país, do nosso município. Então, oportunize, dê oportunidade para quem está chegando, às vezes não é da sua cidade, mas são pessoas que estão conhecendo a necessidade da cidade, conhecem a realidade do jovem. Então, é momento de você repensar, falar assim, dá para mudar o curso. Tá? Assim, eu falo para um jovem, eu sou um jovem de 50 anos, Vinícius, e todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu sento para aprender. Eu tive a oportunidade de aprender com grandes pessoas, né? E cada dia mais eu estou aprendendo. Então, assim, eu estou me dando a oportunidade de mudar o meu direcionamento. Assim, não. E até rever minha questão política também. Eu não participava, eu não me inseria. Hoje não, peraí, vamos discutir? Vamos ouvir o que é que um jovem como Max Lima tem para falar. Vamos sentar aqui, fala aí, cara, diz aí o que é que você pensa. Diz o que é que você pensa de empreendedorismo, o que é que você pensa de educação, o que é que você pensa de drogas, o que é que você pensa disso, o que é que você pensa daquilo. Fala aí. Então é hora da gente de proporcionar mudança em nosso município. Eu falo nosso município porque eu me considero conquistense. Conquista me adotou, Exato. Me acolheu. Hoje eu estou com um empreendimento aqui, eu vou pedir licença a Vinícius, né? Vou mandar o Pix depois. A Carros.com, fazer um mexão aqui. A Carros.com, a gente tem uma semana em funcionamento, não é fácil. Só eu sei, Max sabe que é empreendedor, Vinícius sabe também que é empreendedor. Tá? Então, assim, se manter no mercado não é fácil. Você já começa o mês no vermelho, a gente que já tem despesa com aluguel e por aí vai. Então, dê oportunidade para quem está chegando, dê oportunidade, principalmente nesse momento político agora. Né? Repense. Né? Às vezes você está com candidatos aí antigos. Então, dê uma oportunidade. Não é do meu município, mas é um camarada que está conseguindo enxergar o seu município de uma forma diferente. Né? Então, eu estou aqui com o Lira até, né, debaixo d'água. É um cara que eu conheço há muito tempo, sei da história dele, sei da história como pessoa, sei da história como amigo, como jovem, como pai. Então, é isso. Né? Então, oportunize, dê oportunidade. E na hora que vocês quiserem, façam uma visita a gente ali na Carros.com. Vinícius, obrigado. Marcos, obrigado também pelo convite. E a você que está nos acompanhando, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês que estão nos assistindo, agradecer ao pessoal da bancada aqui, o Marcos da direita, o Marcos Lima, e o nosso amigo Luiz, que fez presente aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela participação de vocês. Você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, dê like nesse vídeo e comente aqui embaixo. Tem essa possibilidade, ajuda bastante e é a forma de você retribuir pelo conteúdo se você gostou. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.